ENA 2019, questão número 9. Dois carros partem da cidade A para a cidade B pela mesma estrada, cujo trecho entre A e B mede 120 km. O primeiro carro parte às 10 horas com velocidade constante de 60 km por hora. E o segundo carro sai às 10 horas e 10 minutos com velocidade constante de 80 km por hora. A que horas o segundo carro alcançará o primeiro? Então, vamos imaginar aqui um trecho de uma cidade na outra, de 120 km. E temos dois carros. Então, nós temos o carro 1 e o carro 2. Vamos colocar aqui o carro 1. O carro 1 ele tem uma velocidade de 60 km por hora. Então, o carro 1, 60 km por hora. Já o carro 2, ele saiu depois com uma velocidade maior de 80 km por hora. Bom, como ele saiu com uma velocidade maior e saiu depois, uma hora ele deve alcançar o primeiro carro. Então, vamos imaginar que os dois vão partir aqui, então, da cidade A. Então, partiu o carro 1, depois parte o carro 2. Em algum lugar da estrada, vai existir o ponto de encontro deles. Bom, se eles vão se encontrar num determinado ponto, a distância que cada um vai ter percorrido em relação ao ponto A vai ser a mesma. Então, a distância que o carro 1 vai percorrer vai ser igual à distância que o carro 2 também irá percorrer. Então, eu vou chamar essa distância de x. Agora, tem o tempo de viagem de cada um. Esse tempo é diferente, porque um partiu às 10 horas e o outro partiu às 10 horas e 10 minutos. Agora, eu não quero saber exatamente a hora que eles partiram, eu quero saber quanto tempo vai levar para um encontrar o outro. Ou seja, quanto tempo de viagem cada um vai ter para um encontrar o outro. Então, o carro 1 ele vai ter um tempo de viagem y, até o carro 2 encontrar ele. Já o tempo de viagem do carro 2 vai ser o y do carro 1 menos 10 minutos, porque ele saiu depois. Só que aqui nós temos uma incompatibilidade, já que a velocidade é km por hora, eu não posso trabalhar aqui com minutos, eu tenho que transformar em hora. Então, o tempo vai ser y menos 1/6 de hora. Então, nós sabemos que as distâncias são iguais, velocidade de 1, 60 km por hora, do 8, 80 km por hora. O tempo que cada um levou para um carro encontrar o outro. Um é y, o outro é y menos 1/6. Sabemos também que velocidade é distância dividido pelo tempo. Só que nesse caso, as duas distâncias são iguais. Então eu posso falar que a distância 1 é igual à distância 2. E o que é distância? Distância é velocidade vezes o tempo. Então, velocidade vezes o tempo. Então, vamos colocar aqui, ó, velocidade 1 vezes o tempo 1 tem que ser igual a velocidade 2 vezes o tempo 2. Velocidade 1, 60. Tempo 1, y. Velocidade 2, 80. Tempo 2, y menos 1/6. Podemos simplificar e vamos ter 6y é igual a 8y menos 8/6. Então, nós vamos ter aqui assim, o seguinte, 8/6 é igual a 8y menos 6y. Então, 8/6, vamos colocar aqui simplificado, 4/3 é igual a 2y. Logo, y é igual a 4/6. Então, y é igual a 2/3 da hora. Bom, mas o que é 2/3 da hora? A hora tem 60 minutos, 60 dividido por 3, 20 vezes 2, 40. Então, após 40 minutos,
os carros irão se encontrar. Então, y é o tempo de viagem do carro 1, então após 40 minutos. Como ele partiu às 10 horas, eles vão se encontrar às 10h40. Resposta B.